até o final eu vou lembrar qual é o número dessa live. Porque o fato é o seguinte, eu sei que já passamos de 30. E estamos aí rumo às 97 lives aí que virão, né? Com a participação dos 482 finalistas. Já antecipo a vocês o seguinte: a partir de amanhã começam as inscrições aí para quem quiser sugerir palestras. Começam depois de amanhã quem quiser sugerir pocket shows. E começam depois da manhã, no domingo, quem quiser sugerir workshows. Qual é a diferença da palestra de 30 minutos para o workshop de 30 minutos? O workshop, aí para vocês, ele envolve um papo associado com um instrumento ou com um equipamento, né? É um compartilhamento, assim, de uma informação técnica ou, né, técnica com instrumento ou técnica com equipamento, para ser compartilhada aí na nossa programação, que será 100% digital, nesse momento programada para os dias 21 e 25 de junho, podendo sofrer uma alteração, o que nós vamos definir muito em breve. Muito bem, na live de hoje, nós vamos conversar com aqueles que estão à frente dos estúdios de gravação e mixagem dessa edição. Somos 5 finalistas. Vou dizer para vocês aqui, para a gente fazer uma chamada. Temos aqui o Zeca Leme representando o BTG Studios, certo, Zeca? Boa tarde, certo. Temos aqui o Carlos Cacá Lima representando a YB Music. Temos aqui o meu amigo Adonias representando o estúdio Arcis. O Arcis, o A, tem alguma coisa a ver com Adonias? Não, na música grega se falava de tempo, teses, e o levantar do pé, que é o Arcis. Então é o sopro, né, o fôlego que antecede o tempo. Pô, que legal, bicho. Se tem uma coisa que eu gosto dessas lives é que eu sou surpreendido logo de cara. E aqui de Brasília, meu amigo Alan Pinho, do Refinaria Studios. Olha aí. Gustavo, boa tarde, pessoal. Fica só faltando até o momento o meu amigo Garga, do Gargoland Studio. Ele que foi o vitorioso ao lado da YB no ano passado e que, curiosamente, não está presente. Ele que é uma figura, né, participativa, divertida, etc, etc. Bom, mas vamos lá. Chegamos até aqui por uma combinação de pontos dos profissionais, do público digital e dos jurados. Estamos aqui para eternizar opiniões, informações, percepções de vocês em pleno ano da pandemia. Estamos construindo um grande documento que é depositado semanalmente lá no YouTube do Prêmio e, ao final, teremos aí um grande filmezinho para a posteridade no que se refere à percepção de todos vocês. Vamos lá. Eu não conheço o BTG Studio e eu gostaria que o Zeca Leme... Zeca, se não me engano, você está no Rio Grande do Sul, né? Não, São Paulo, velho. É São Paulo? Pô, desculpa. São Paulo. Imagina. Então você já conhecia o Adonias, o Cacá ou o Alan? Eu conheço todos os três de nome, né? Conheço o trabalho deles. No caso da YB, eu já fui na antiga sede, que era ali na Vila Madalena, né? Uhum. Seu som tá mutado, viu, Cacá? Tá mesmo. Você vê que engenheiro de som é ruim em qualquer lugar, né? Não é ruim, pô. Você sabe onde tá o mute. Eu fui falar, rapaz. A gente erra em qualquer eventualidade, a gente erra, não tem como. Agora, o seu som aí, Cacá, já que você é um especialista nisso, o seu som está muito distante, assim, como se você tivesse... Como é que eu posso definir isso?
Como se você estivesse embaixo d'água, assim, lá longe. Olha lá, Zeca. Aí tem mais a ver com a plataforma mesmo, né? Agora tá legal. Apresente o BTG Studio. Eu vou tentar arrumar isso. Cara, o BTG é um estúdio que está aqui desde 2012. Eu estou baseado na Vila Leopoldina, zona oeste aqui de São Paulo. O BTG, basicamente, ele saiu de 3 anos e meio que eu fiquei na frente do Nascena Studios aqui em São Paulo. E quando eu saí do Nascena, que é um estúdio de grande porte aqui, eu entendi exatamente qual era o tipo de público que eu queria atender. Então, o BTG é um estúdio voltado basicamente para música independente, com equipamento que dá acesso a essas pessoas, né? Lá no Nascena, o Nascena é um estúdio maravilhoso, mas a turma que eu queria atender não conseguia ter muito acesso a ele, porque era muito caro. Então, eu peguei essa experiência que eu tive lá nos 3 anos e meio e montei aqui o BTG em 2012. Muito bem. E vem cá, e de destaque, ou de relevante, ou de importante aí, do que já foi produzido no BTG, o que você destacaria? Cara, hoje em dia eu trabalho com música independente até o maior mainstream. Então, o ano passado, em 2020, a gente gravou os últimos 4 singles da Luísa Sonza, música do Léo Santana. Aí, no mais dos independentes, aí a gente faz desde Super Combo, Jair Naves, Hélio Flanders, enfim, trabalha com bastante... uma variedade muito grande de gêneros, né? E nesse momento pandêmico aí, nesse ano pandêmico, continua sendo possível viabilizar gravações e mixagens, ou as pessoas se distanciaram completamente? Não, eu acho que mudou muito, né? O formato mudou muito e deve ter mudado para todos. Lógico. Então, o primeiro investimento que o estúdio fez no momento pandêmico foi arrumar um par de luz e uma webcam para poder fazer coisas remotas. Entendeu? A partir daí, você começa a desenvolver um workflow de pessoas para... Hoje em dia, produtores, diretores vocais não vêm mais no estúdio, vem só o artista, entendeu? E o resto acompanha da melhor forma possível remotamente, entendeu? Entendi. E eu acho que isso é uma realidade hoje em dia, né? E isso não vai embora, não. A pandemia vai embora, mas isso vai ficar. Muito bem. Vamos aqui otimizar o tempo com o segundo a chegar, meu amigo Adonias, que ano passado levou um troféu aqui do Prêmio Profissionais da Música, já não me lembro qual categoria, mas que está aí à frente do estúdio Arcis, né? Agora já peguei. E o estúdio funcionando desde quando e aonde, Adonias? Eu estou na Saúde, em São Paulo, pertinho do metrô Praça da Árvore, desde 2000, 2001 aí, né, independente. O estúdio existia de uma outra forma, ligado a uma instituição, e aí, a partir dessa época, eu tomei como meu, né, e assim, e há 5 anos nessa casa nova, que é uma casa bem grande, que tá dando possibilidades de a gente trabalhar agora, nesse momento, por conta do espaço, né, e o estúdio é voltado principalmente para música instrumental, para jazz erudito, MPB, de alguma forma, mas isso não impede, já gravei trance, metal, o André Matos, querido, gravei muita coisa com ele, querido e saudoso, né? Saudoso. E tantas variedades de produção, mas o foco principal é a música erudita, a música instrumental, tanto jazz quanto a música brasileira, e a MPB como um todo. O foco do estúdio é um som mais purista, mais tendendo ao high-end, piração minha, né? Loucura total. E então tem uma estrutura bem maluca, assim, os press conversores ficam nas salas,
Então é um trajeto mínimo, um cabo só. Essa coisa da loucura do audiófilo e disposto a não trocar de carro para comprar cabos. É muito bom. Ô, Adonias, e me conta aqui uma coisa. Nesse último ano, pouquíssima atividade ou acontecendo com limitações, assim como o Zeca falou? Como é que está aí o dia a dia do Arcis em tempos de pandemia? No primeiro mês foi muito difícil acabar, então todo mundo parou e adiou os planos. E a gente viu que não ia acabar, e aí começou, então, muita coisa remota, aquela chuva de mosaiquinhos de celular, de orquestras corais e afins. Tinha vários trabalhos em andamento, trabalhos importantes que estavam para ser fechado, né? A Fabiana Cosa, Fimarosti, a Corcioli e tantos outros que eram trabalhos muito complexos. Então a gente usou esse tempo para fazer uma mix sem pressão. E aí em agosto a gente voltou por conta de uma estrutura de shows online que eu acabei desenvolvendo aqui. Então a gente criou, mas a gente criou esse mercado para o nosso público, que é de shows online. A gente vem fazendo uma quantidade absurda de trabalhos. O Silvestre Garcia Júnior na luz montou o setup aqui, deixou aqui para a gente sempre fazer. O Thales, que é meu filho, por acaso meu filho, mas é o diretor de vídeo, a gente tem uma estrutura legal. E a gente então começou por conta do PROAC também, né, dessa série de PROACs que surgiram, a gente conseguiu trazer shows que seriam colocados em teatros no estúdio. E é o grande movimento do momento, são os shows, festivais, e o pessoal das orquestras que tá sem tocar, né? As orquestras estão todas meio paradas, então resolveram vir gravar nesse tempo seus trabalhos autorais. E a gente lançou um monte de coisa bonita aí, de gente muito importante, como Cláudio Cruz, Olga Kopilova, Raif Dantas Barreto, quer dizer, nomes sérios do mundo erudito aí. Ajustando, né? Ajustando ao que a gente tem de possibilidade. Mas o fato de ter uma casa bem ventilada, bem aberta, trouxe... no começo a gente até pensou, fecha, muda, o que a gente faz? Eu acho que vamos esperar, porque essa casa, esse espaço vai proporcionar a volta mais cedo. E é isso que a gente tem feito. Adonias e Zeca, vocês dois estão em ambientes que vocês fazem locação ou são proprietários? Bom, eu sou proprietário do estúdio, né? Idealizador. Acho que eu Não, mas a casa. Não, a casa é alugada. A casa é alugada. Não, eu sou proprietário. A casa é alugada e custa caro. Vamos lá, então, agora conhecer essa figuraça da história da gravação, da mixagem, que eu já tive o prazer de conhecer nessa semana, coincidentemente, falando sobre masterização, né? Donias não pôde estar presente, nem o Alan, mas o Kaká deu várias contextualizadas históricas aí para a gente no que se refere a processos, sulcos, frequências, dBs. Kaká, então, seja bem-vindo novamente. E já sei que o YB mudou de lugar, de repente você pode dizer onde é que é. E como é que está aí, de uma certa forma, rolando aí o dia a dia de vocês em tempos de pandemia. Vamos nessa? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo, né? E segundo, obrigado por me fazer puxar a carteirinha de 12 de novo, né? Outra vez. Mas é o seguinte, a YB é um estúdio que se presta basicamente à gravadora, YB Music, e um pouco para o aluguel do horário excedente também. Como todo mundo na pandemia, a gente teve que alterar todo o nosso processo em função da saúde, dos novos métodos, de você criar metodologia de higienização, etc. Tempo entre um pessoal e outro dentro do estúdio. Deixa eu voltar um passo para trás aqui, que você me pediu para falar de localização. Para quem conheceu aquele estúdio na Vila Madalena, nós saímos de lá, que também era alugado, né? Mas para quem não sabe, eu particularmente fiquei lá há 40 anos. Aquele estúdio fui eu que construí na origem dele. Quando ele foi feito, eu fui uma das pessoas que botou a mão lá para construir, e fui eu que desliguei a chave no final.
E por uma série de questões, de coincidências e de ajustes, hoje eu estou no espaço onde era o Estúdio Mega. Né? Não existe mais o Estúdio Mega, existe o espaço, e eu estou ocupando esse espaço aqui hoje com a YB e com a Mix. A Mix é focada em cinema e nós somos focados em música, publicidade. Então estamos reativando o estúdio deles, o estúdio que era do Mega aqui. Nesse momento falta reativar ainda aquela SSL de 80 e poucos canais e as máquinas de 24, né? Tem duas ali, tem 2 estúdios. Mas todo o resto já está funcional e ativado. Os próximos passos agora é realmente levantar de volta a mesa. Não porque eu acho ela a oitava maravilha do mundo, porque como eu passei por todos os estágios da tecnologia, para mim tanto faz se é um microfone de 1950 ou se é um computador de 2021. Eu acho que todos são ferramentas e dá para usar qualquer uma delas da melhor forma possível. Mas, cara, é uma mesa de primeira linha e que era o seu topo de linha quando foi construída e ainda é muito boa hoje. Não tem por que deixar ela lá parada sem utilizar. Então, não demora muito, essa ferramenta vai estar em uso também. Mas, ao lado dela e em paralelo com ela, estamos usando todas as outras ferramentas disponíveis que sempre tivemos na mão. E é isso. Então, tivemos que nos adaptar, voltando à pandemia, tivemos que nos adaptar com horários e com quantidade de gente no estúdio, com métodos de higiene, métodos de teste das pessoas, etc. E estamos aí, continuo vindo para o trabalho todo dia, né, apesar de ser grupo de risco, que eu acho que eu sou de mais idade aqui do pedaço. Mas estamos aí, seguindo em frente e procurando fazer o melhor possível dentro da possibilidade momentânea. Como muita gente aí vai observar, está mudando e está mudando radicalmente o espectro do que chega para a gente trabalhar, né? Então, muita coisa hoje, como já disse o nosso amigo aqui, a gente não está gravando no estúdio, chega gravado, né? Ou chega com gravação remota, mas nós ainda somos o centro agregador, né? Então, quando chega no momento de mais responsabilidade, de gravação de voz, ou de uma gravação de um pouco mais de responsabilidade, o pessoal ainda vem para o estúdio e prefere vir para cá ao invés de ficar em casa. E é isso. Então, eu acredito que ainda vamos ser o centro de convergência por muito tempo, apesar de haver muita mudança, mas realmente é uma coxa de retalhos, né? Os retalhos vão vir de várias partes. Vai caber a nós como é que nós vamos costurar esses retalhos para fazer uma colcha bacaninha. E é isso. Agora vamos conhecer vocês aí de São Paulo, principalmente aquele que eu já conheço há muitos anos, que é meu amigo Alan Pinha aqui de Brasília. Eu fico muito feliz quando numa categoria assim de grande participação, né, do país, a gente tem um brasiliense lá na final. Meu amigo Alan Pinho, seja bem-vindo, meu amigo. Saudade de você, você está bem, né? Oi, Gustavo, tudo bem? Estou bem, está tudo bem aqui. E readaptando com todo mundo. O primeiro mês... A sua internet está meio oscilando, você já percebeu, Alan? Não, aparentemente está normal aqui. Deixa eu mudar. Tá ruim? Para mim aqui, pelo menos, ela está assim, naquele clima de falhando. 5 frames por segundo. Segundo o Kaká, 5 frames por segundo. Não sei se ajuda, mas... Se bem que tá mais para 5 por minuto, mas... Deve ser o subsolo, que mesmo tendo roteador, a coisa... Não, mas agora melhorou bastante. Melhorou? Ótimo. Então, assim, os primeiros meses da pandemia a gente fechou, né? Foram meses bem complicados e de reinvenção. Então, eu tenho 2 estações móveis de gravação, uma menorzinha de 8 canais e uma outra de 32. E foi assim, montando equipe na casa do cliente e gravando remotamente, Ndesk, Listen2 da Audio Movers, e fazendo gravação remota e mixando, né?
Então, de repente, funcionou bem esse sistema. Mas estamos de volta aí, em vias de completar 15 anos. Pois é, conta um pouquinho da história aqui para os paulistanos que não lhe conhecem sobre a intensa atividade do Refinaria aqui em Brasília. Nós começamos, eu e Diogo Muti, meu sócio, começamos a construção do estúdio há 18 anos atrás. Foram 3 longos anos, né, de construção, porque o subsolo é muito complicado. Se a gente soubesse disso antes, teríamos feito alguma coisa no térreo. E acabou, assim, saindo muito mais caro do que construir, do que levantar uma obra inteira. E agora no meio não, é setembro a gente, que é um pouquinho depois do meio do ano, setembro a gente faz aí 15 anos. Temos muito orgulho desses anos todos, de todos os clientes, todos os artistas que passaram por aqui. E... Predominantemente de Brasília, né, Alan? Predominantemente de Brasília. Mixagens eu tenho feito assim, até para artistas grandes de mainstream, mas gravação basicamente de Brasília. De fora, fizemos no ano passado a trilha do Ainda Temos a Imensidão da Noite, que foi produzida pelo Lee Ranaldo, do Sonic Youth, então ele veio. Foi um aprendizado muito grande para todos nós, né, de ter um monstro daquele, um superprodutor aqui, mas a gente atende mais o mercado aqui do DF mesmo. Essa coisa da regionalização, eu particularmente sempre fui um defensor, mas o mercado brasiliense, ele realmente é um mercado muito dependente de leis de editais públicos, né, para viabilizar produções, muito dependente da publicidade, possivelmente de muito diferente lá dos nossos amigos de São Paulo. Mas, enfim, o importante é que todos estamos aqui. Vamos agora fazer um pequeno debate sobre essa atividade, porque, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês é o seguinte: em outras lives que eu participei aqui, alguns produtores, né, principalmente, questionaram assim, um pouco dos seus fluxos de atividades em virtude de muita gente se achar produtor, muita gente se achar produtor e produzir em casa, muita gente que se acha produtor e produz em casa, grava em casa e mixa em casa, e alguns acham que, de uma certa forma, isso, além de quebrar, né, a qualidade da cadeia, de uma certa forma, distancia futuros clientes do processo, vamos dizer assim, como ele deve ser. E aí eu queria saber de vocês se isso realmente está derrubando aí o dia a dia de vocês, e se vocês concordam que isso realmente afeta com qualidade sonora, produção musical. Enfim, é meio que fazer uma defesa da existência de vocês, porque manter um estúdio eu sei que é caro, tanto no que se refere à locação, equipamentos, manutenção, e, enfim, como é lidar com essa concorrência, se é que vocês acham que existe uma concorrência. Vamos lá? Eu não sei, alguém quer começar aí, senão eu posso começar também, porque eu tenho alguma coisa a dizer a respeito. Pode ir. Vamos lá. Cacá, você vai começar pelo critério longevidade. Não estou dizendo idade, longevidade. Vamos lá. Eu acho que a questão básica aí é a seguinte. A gente precisa, a primeira coisa que precisa fazer é separar estética de técnica, né? Se confunde muito, se mistura muito o que é estética de uma determinada época, de um determinado momento, com técnica pura e simples. Técnica de gravação, ela é um negócio que vem sendo evoluindo e se desenvolvendo há mais de 100 anos, né? Não chegamos no ponto que nós estamos hoje do nada, né? E nem saiu de lugar nenhum. Isso foi uma evolução, foi um tremendo uma tentativa e erro, aprendizados, equipamentos, para chegar onde nós estamos hoje. Não foi à toa. A estética não, a estética ela mudou e se alterou, ela é sazonal,
Já tivemos vários tipos de estética aí, anos 80, anos 90, de som hiperpuro, cristalino, para estética de coxinha de retalhos de sample nos anos 2000, né? E agora, um pouquinho antes da pandemia, a gente já estava percebendo um retorno à estética de banda, das pessoas gravarem e trabalharem juntas dentro do estúdio. Havia uma percepção quase bastante espalhada entre, pelo menos, o pessoal que trabalha conosco, de que o resultado da banda é um resultado melhor do que a gravação individual de cada um. Infelizmente, veio a pandemia para dar uma ceifada nessa tendência, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que a tecnologia ela se banalizou, e quando eu falo banalizou, eu sempre faço questão de lembrar que é no bom sentido, de que hoje é possível entrar na loja e puxar da prateleira uma tecnologia de primeira qualidade. Não importa quanto ela custa, ela pode custar muito barato, ela pode custar caro, mas ela tem hoje uma qualidade que você não encontrava décadas atrás, né? Para você ter a qualidade do que você busca na prateleira hoje por um preço bastante razoável, você tinha que ter um estúdio que custava $1 milhão. E esse dinheiro não era disponível para qualquer um. Hoje não. Hoje qualquer um vai na prateleira e busca lá uma ferramenta bastante boa e bastante razoável, capaz de gerar um trabalho muito bom. Ok. Isso não quer dizer automaticamente que o trabalho vai ser bom. Porque fora a ferramenta, existe a outra parte do processo, que é o conhecimento. E aí é aquela mesma historinha que eu contei lá durante a live de masterização, a gente fala muito isso aqui: existe o esquilo cego. O esquilo cego, ele pega esse equipamento da prateleira e ele vai por métodos empíricos, vai testando, e num determinado momento ele pode sim gerar um tremendo de um produto muito bom. E isso tem acontecido e acontece constantemente. Basta ver a quantidade que você tem hoje disponível na internet de trabalhos, você vai encontrar lá, se você começar a cavar, você vai encontrar muito trabalho muito bem feito. E muitas vezes feito em casa, feito no banheiro do sujeito. Beleza, então o esquilo cego tateou e encontrou a nós num determinado dia. Bom, mas e no dia seguinte, e no outro dia, e na semana seguinte? Ele vai encontrar essa nós de novo? Muito difícil dizer, entendeu? E é aí onde entra essas estruturas e esses lugares que nós temos, que são os estúdios que agregam e que viram foco desses trabalhos feitos em casa, porque, em geral, nós conseguimos fazer um bom trabalho sempre, né? Não vou dizer que a gente faz um excelente trabalho todo dia, porque todo mundo erra, somos seres humanos e podemos errar como qualquer um. Mas, na média, você conta com um estúdio desse porte para fazer um bom trabalho. Ninguém vem aqui porque eu vi você acertar um trabalho e errar 20. Não, eu estou vindo aqui porque eu vi você acertar 20 e errar 1. Entendeu? É o contrário. E novamente, além da questão do conhecimento e da técnica em si, existe a questão do gosto pessoal de cada um. Eu sempre falo que o mesmo trabalho distribuído para 10 engenheiros para gerar uma mixagem vão ser 10 mixagens diferentes, não tem a menor dúvida, né? Então, muito do que se procura também tem a ver com o gosto e com a personalidade individual de cada um que está prestando serviço nesses lugares. Então, resumidamente, o que nós temos é um conjunto que é formado por técnica e por personalidade, que é capaz de gerar um bom produto final de qualquer estética, né? Porque hoje, o Brasil, ao contrário de outros países do mundo, o Brasil não é especializado. O Brasil hoje é um estúdio grande e tem que lidar com qualquer tipo de música. Você não se foca só em um tipo de música, porque nós não temos esse conceito de nicho. Nós fazemos qualquer negócio. E isso nos torna bastante capazes de lidar com qualquer tipo de trabalho no geral. Essa é uma explanação rápida, mas da forma como eu enxergo o mercado de estudos profissionais hoje. Não acho que vão acabar tão cedo, justamente porque essa combinação de talento e conhecimento ela não é muito fácil de ser encontrada. Zeca Leme, Adonis e meu amigo Alan, quem vai agora dar continuidade, corroborando, acrescentando ou até mesmo discordando? Não, eu queria... acho que, na verdade, o Kaká matou a pau
na explanação. E acho que uma coisa que vale só falar é que essa conta só funciona porque existe o profissional. O estúdio não grava sozinho. O estúdio não mixa sozinho. Entendeu? E aqui, hoje eu tô mais próximo, conhecendo o Kaká, conhecendo o Adonias e o Alan, pelo menos visualmente, mas o estúdio do Adonias eu já conheço faz tempo. O estúdio do Kaká eu já conheço faz tempo. Entendeu? Porque esses profissionais estão à frente. O do Alan eu não conheço, mas como ele falou que está há 18 anos em Brasília. 15. Eu tenho certeza que muita gente em Brasília se refere ao estúdio do Alan como estúdio do Alan. Do mesmo jeito que chamam o BTG de estúdio do Zeca. Porque esses profissionais estão à frente desses estúdios, e aí sim, batendo um martelo no que o Kaká falou, fazendo bons trabalhos sempre. Ou na maioria das vezes, entendeu? O estúdio hoje em dia, ele nada mais é do que uma ferramenta para o Zeca, para o Kaká, para o Adonias, para o Alan executar o trabalho, entendeu? E aí essa equação toda que ele falou aí, onde o cliente fica muito confortável em poder, por exemplo, escolher o estúdio Arcis ao invés do BTG, se ele quiser um som super cristalino. Uma coisa que o Adonias falou, que me chama muita atenção, é que ele falou assim, os equipamentos que eu escolhi, a qualidade sonora, né, o cristalino é sempre muito importante. Eu sou exatamente o oposto. Eu adoro cor no meu estúdio. Entendeu? Eu acho massa isso. Eu não gosto de um pré-transparente. Eu quero um pré-colorido. Entendeu? Essa é a minha personalidade. Eu gosto. Eu tenho uma API aqui, uma 1608. Não tem como tirar um som sem ter uma impressão sonora nela. Entendeu? Eu gosto de pré-nível, eu gosto de coisas com característica. Trabalhei muito no Nacena, onde tinha Grace Design, Millenia, conversores Prism Audio, que são maravilhosos. Mas para o estilo de som que eu trabalho, né, para aquela equação que o Kaká falou, não faz muito sentido. Eu só queria complementar, desculpa, não sei se você terminou de falar, mas eu vou... Não, por favor. Acabei interrompendo. Cara, no frigir dos ovos, respeitando, obviamente, as tendências de todo mundo, o que menos importa no estúdio profissional hoje é o equipamento em si. Exato. Porque o bom profissional ele vai sair com um bom resultado, independente do equipamento. É claro que se você se propõe a fazer um som cristalino, high-end, alta fidelidade, você vai ter os Millenias, os Graces, vai ter lá os SSLs, beleza. Ou você quer uma coisa colorida, você vai ter os APIs, vai ter os Div, vai ter os Avalons, enfim. No nosso caso aqui a gente tem de tudo, tá? Tem de cabo a rabo, justamente para não ter essa preocupação. Tem até um SSL parado aí. Tem um SSL aí também. Eu não tenho já há muito tempo atrás, nós já decidimos que nós teríamos de tudo, que é para não ter que ouvir essa conversa. O que você gosta? Você gosta limpinho? Tá aqui seus press. Você gosta sujinho? Tá aqui os outros. Não me encha o saco, por favor. Entendeu? Vamos transcender essa questão do equipamento. Porque no frigir dos ovos não importa o equipamento. Importa até o conhecimento que está na mão de quem está mexendo nesse equipamento. Essa é a minha opinião final. Você concorda, senhor Adonias? Eu, particularmente, concordo totalmente com o Kaká. Eu sou defensor das pessoas, entendeu? Mas a gente, né, enquanto consumidor, aí já falando como consumidor, né, o Alan sabe disso, mas nós passamos aqui em Brasília muito tempo assim preferindo o estúdio do Andy, porque lá tinha uma mesa assim. Por mais que você não entendesse nada dessa mesa assim, entendeu? Mas lá tinha essa mesa. Ou então vamos lá no outro, que lá no outro tem os pré-tal, né? Enfim. Você, Adonias? Então, né, juntando o que eles falaram e o que eu penso também para contribuir, assim, eu acho que os estúdios, sim, os grandes estúdios que são marcas, eles tendem ao desaparecimento. Porque quando o ato de procurar um estúdio pela marca dele é de quem não conhece o trabalho, né, em si, o trabalho de áudio e a produção. Porque quem conhece vai procurar pessoas. Isso é no mercado isso é claro. Então, assim, até os próprios estúdios grandes aqui de São Paulo estão
realmente retomando essa coisa de centrar nas pessoas, né? No nosso caso não, porque nós somos as pessoas, os caras que fazem o café e que recebem no final da história. E varre o chão também. Varre o chão. Mas assim, eu acho que a especialidade é um dos caminhos legais para você conquistar mercado. Aonde tem mercado, né? Mas sempre tem, né? A cena de Brasília é a parte, né? Porque Brasília é um caso raro de cidade. Mas assim, eu acho que a gente consegue uma especialidade trazer, não diria nem estilo musical, mas especialidades, né? Acho que lá em Los Angeles você vai naquele estúdio porque o som de bateria ou a coisa que tem, né, a estrutura que tem para bateria é especial. Eu acho que não chega nesse ponto, mas eu acho que vai na especialidade das pessoas. Você quer o profissional. E claro, o profissional tem suas ferramentas, né? Uns preferem chave de fenda, outros parafusadeira. E aí tá tudo certo. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é que, voltando à pergunta, né? Eu acho que a produção em casa abriu um mercado, na realidade. Antes só gravava quem já tinha gravadora, patrocínio, carreira ou grana de família. Hoje todo mundo grava. Eu tenho a alegria de ver, por exemplo, o pessoal, como eu gravo muito instrumental, eu vejo o pessoal saindo da IMESP, né, da Orquestra Jovem Tom Jobim, a molecada que é uma seleção, com 19 anos já fritando, já tocando tudo, e vou acompanhando os caras, e hoje são os grandes músicos, né? Falando aí de tantos nomes aqui de São Paulo, Vinícius Gomes, Jorginho Neto, sei lá, dá para falar um monte de nomes de pessoas que eu fiz, o Vitor Cabral, o Leandro Cabral, são pessoas que eu fiz a primeira gravação da vida delas, praticamente, né, como moleques entrando no mercado, e hoje são grandes nomes, e eu continuo trabalhando com eles. Agora, eu acho que é ruim para o profissional do áudio, porque como não tem mais estúdio grande, é muito difícil o cara se lançar na carreira, né? Então, o estúdio, a gente contrata, garanto que o Zeca e o Kaká, o Alan, provavelmente, você contrata um assistente para ser assistente, porque nós somos as pessoas que tocamos o estúdio. Então, é muito ingrato para o novo profissional, porque ele não tem mercado para entrar, né? Não existe mais. O pessoal me manda currículo diariamente. Eu falo, desculpa, mas eu não tenho como contratar. Então, essa é uma realidade que vai criar uma lacuna entre os grandes... Não tem como contratar porque é uma opção? Não, eu acho que até posso... Ou não há necessidade ou não há condição? Por causa desse foco, né? Acho que o Kaká compartilha isso. A gente tem o trabalho na gente, né? A transmissão de conhecimento... eu realmente tenho que puxar minha carteirinha de idoso aqui, né? Lá atrás, quando você tinha os grandes estúdios, as grandes potências, você tinha uma RCA, você tinha Som Livre, tinha grandes estúdios, a transmissão do conhecimento ela era feita dentro do estúdio. Você, desde o estagiário, e subindo a escada, em cada degrau da profissão, se ensinava de cima para baixo. Mas isso se ensinava todos os dias, né? Todo dia tinha gravação, todo dia tinha um aprendizado, todo dia tinha um cara que já sabia ensinando um cara que não sabia o que é que está acontecendo. Bom, esses grandes estúdios não existem mais. O que existem hoje, em termos de estrutura, são estruturas que, até de um porte muito bom, mas são estruturas pessoais. Você não, a YB acho que é um caso muito raro de ter um estúdio que é da gravadora, mas mesmo assim eu não tenho uma equipe técnica de 10 pessoas. Eu tenho uma equipe técnica de 3, né? E olhe lá. Então eu não tenho espaço para contratar muita gente para ter essa cadeia de aprendizado como ela existia anteriormente. Bom, para suprir isso, a gente já faz alguns anos tem um programa de estagiário. Mas estagiário você se depara com vários problemas, inclusive da legislação brasileira. Você não pode ter essa pessoa dentro do teu espaço por mais de 3 meses, né? Porque senão vira vínculo empregatício, etc, etc. Então hoje depende fundamentalmente da vontade do indivíduo, de o quanto ele quer se sujeitar a um trabalho, subtrabalho, vamos dizer assim, né? Muitas vezes sem remuneração, para poder e quanto ele se sujeita a retirar o máximo dessa experiência. Eu tive várias experiências aqui de gente que em 3 meses conseguiu crescer e crescer muito, e muito mais experiências de gente que em 3 meses não aprendeu nada, ficou na mesma, né? Mas de qualquer maneira é uma tentativa que a gente continua mantendo, apesar de estar um pouco
parado agora por causa da pandemia, eu mandei meus estagiários para casa nesse momento de fase vermelha, mas essa coisa é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque a transmissão de conhecimento para frente, a tendência dela é morrer. Porque se você não tem alguém para conversar todo dia e você trabalha sozinho todo dia, uma hora você vai parar de trabalhar. Eu já estou enfrentando essa realidade há algum tempo. Um dia eu vou parar. Né? Meu cabelo branco não está aqui à toa. Eu também não vou durar para sempre. E o ideal é que outras pessoas tenham a oportunidade de ver essa experiência, de passar, de ter esse conhecimento pelo menos visto. Não quer dizer que elas tenham que seguir, mas é sempre muito bom você poder subir degrau em cima da experiência de alguém. Né? Essa é a forma que eu penso. Alan, e você, meu amigo? Você dentro do nosso quadradinho. Assim, ratificando o que o Kaká falou, a pandemia me mostrou umas duas situações que foram muito interessantes. A primeira delas foi que eu sempre estive assim, escravo da sala de mixagem aqui. Só mixava aqui, as coisas só soavam bem aqui, assim, eu tinha um resultado final que eu gostava aqui, e em outros lugares eu não conseguia. E ter sido obrigado a trabalhar em casa e montar um home em casa, mesmo levando monitoração near field, me mostrou que o grande lance é isso mesmo, é quem está entre a cadeira e, no meu caso, o Pro Tools ali. Eu consegui finalizar 4 discos em casa e que eu sou apaixonado por eles e estou até repensando a questão da mixagem em casa e a mixagem no estúdio. Né? E em relação às gravações, né, em casa que as pessoas fazem, é possível chegar num resultado assim excelente, comercial? É possível, mas é muito mais fácil que um de nós consigamos chegar nesse resultado de uma forma muito mais assertiva e rápida do que uma pessoa assim em casa. E a segunda situação é que até já conversei com você, a gente já conversou sobre isso, Gustavo. Até que ponto vale a pena manter uma estrutura desse tamanho aqui, como é o Refinaria, que é um estúdio grande para os padrões aqui da cidade, e a gente tem uma cidade que não temos nenhum curso de áudio, o único que tem e que não tem aqui, ele é assim, muito básico. Hoje, eu tenho 6 ex-estagiários que têm estúdios menores, então esse lance do estágio, Kaká, também isso é fantástico. Transmitir o conhecimento é fantástico, porque o que a gente sempre quis aqui, e que foi uma coisa que eu conversei também muito com o Gustavo, é o fomento de um segmento. Né? A cidade é uma cidade muito nova, e a gente tem uma cadeia produtiva, a gente tem que apoiar essa cadeia produtiva. Sim. Não temos que ter esse viés e esse pensamento de concorrência. Poxa, nós não somos concorrentes, nós somos audiófilos, nós somos pessoas de uma categoria e que a gente tem que ter unidade, tem que ter força e tem que ter representatividade. Então, eu fico muito... Só de estar aqui com vocês, né, e de ver pessoas assim que eu admiro o trabalho, que eu conheço o trabalho, mesmo estando longe há muitos anos, e quando passar a pandemia, que eu tiver aí por essa cidade louca de vocês, eu vou aí fazer uma visitinha e tomar um café. Opa, vai ser muito bem-vindo. Está convidado. O Alan é uma figura assim, resistente aqui em Brasília. São muitos anos aí de atividade, muita coisa boa, muita produção que está aí disponível, passou lá pelo Refinaria. Mas eu entendo perfeitamente assim quando ele fala tudo isso que ele falou, porque realmente a gente já conversou muito, que a gente não consegue consolidar um mercado pujante aqui nessa cidade, nesse nosso ambiente. Mas, Gustavo, desculpa te interromper, mas é o seguinte, cara, faz mais de 20 anos que estúdio não é viável. Em termos monetários, estúdio não é viável, ele não é business. Se você botar na ponta do lápis, ninguém vai construir um estúdio. É verdade. Então, assim, o estúdio só existe, e essa é uma das razões da personalidade do dono ser importante, ele só existe pela paixão de cada um de desenvolver esse trabalho.
Cara, eu na minha vida... Mas isso não é preocupante, Cacá? A coisa só existir por causa da paixão dos ocupantes? Porque daqui a pouco a gente acaba e aí, né? Não, mas então, é uma mas indústria acontece que você vê o tempo inteiro novas pessoas também se apaixonando. Da mesma forma que nós deixamos de comprar barco e fazenda para comprar mesa de som, tem mais gente disposta a fazer isso. Entendeu? Desculpa interromper, mas é um pouco isso também. Não, mas é isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para o Cacá, se eu puder. Você já está autorizado. Porque eu também divido esse pensamento do lance do estágio, de você, do mentor, né? De você ter sempre alguém aqui do seu lado aprendendo. Mas hoje também a internet possibilita essa pessoa ser assistente do Michael Brauer, do Walt Schmidt. Entendeu? Pois é. De uma certa forma, tá? Eu entendo que não é igual, mas aí também uma Anhembi Morumbi, uma Belas Artes, uma Federal forma 60, 70 pessoas, 70 produtores musicais por ano, entendeu? Para um mercado que tem 5, 6 estúdios que poderiam contratar assistentes. Eu costumo dizer o seguinte, a escola não pode nunca dizer para o aluno não e você não sabe. Essas duas frases elas não existem, porque normalmente são escolas pagas. E o aluno nunca vai ouvir do professor dele que ele tem essa ou aquela deficiência. Ele vai ouvir sempre, muito bom, parabéns, você está de parabéns, está pronto para o mercado, o que não é verdade. Certo. Cansamos de receber gente aqui saindo da escola com diplominha na mão e depois de uma semana a pessoa percebe que ela tem muito que aprender pela frente. Entendeu? Essa é a função do espaço e do dia a dia. Porque no papel e na internet, você não tem essa avaliação pessoal que você consegue ter com a pessoa a seu lado. Né? É muito diferente. Entendo, mas aí então nós estamos lascados, né? Porque se tem esse volume gigantesco de novos produtores e engenheiros sendo formados por ano, e cada dia mais está mais difícil ter um estúdio que tem estrutura para contratar um assistente, vai ter um gargalo fenomenal aí. Sim, tem um gargalo fenomenal e muitos dessa galera, a semana que vem, estão vendendo pipoca ou vendendo seguro. Diária. Entendi. Aqui a minha experiência com estagiários, né? Por exemplo, o Daniel Tapia, que é um finalista, é um cara, né, ele é um cara que, finalizando a faculdade, falou, queria trabalhar com você para qualquer coisa para aprender. Deu 6 meses, ele estava fazendo show de grande porte, e hoje ele está no doutorado, no mundo acadêmico, levantando essa coisa do áudio de melhor nível, né, na universidade. Exato. E vários outros caras que trabalham comigo foram para esse... Mas assim, eu vou contar na mão, nesses 20 anos, três caras que trabalharam comigo nesse tempo todo são profissionais de nível hoje. Porque muita gente não aguenta o tranco, se depara com a situação de remuneração baixa, ou resolve montar um estúdio e ver que não é bem assim, que não consegue cliente. Então, na realidade, é uma peneira terrível mesmo. Eu queria acrescentar, não sei, né? talvez... Não tem... Desculpa. Você não tem contratantes, né? Você não tem estúdios para contratar como assalariados, como assistentes mesmo. Então fica um mercado realmente fadado à produção independente e o cara vai se desenvolvendo em casa com a internet. Isso, na verdade, é um caminho paralelo fenomenal, né? Porque hoje o cara consegue colocar um laptop no colo e tudo bem. É que nem o Cacau mencionou lá no início. É um esquilo procurando, um esquilo cego. Entendeu? Ele vai procurar, mas de repente se ele aprende, se ele desenvolve isso, ele nunca vai precisar ser assistente de ninguém. Sim, sim. Em contrapartida, cara, na boa, eu tenho um tremendo orgulho de falar isso, que desde Carlinhos Freitas a Gustavo Lenza, todos passaram por mim como auxiliares em algum momento, entendeu? E hoje são caras que são melhores que eu até, não tô nem aí. Dentro disso que o Adonias falou, né, Zeca, Carlos e Alan, tem um outro componente também, né, bicho, que a gente tem que pensar o seguinte... as pessoas talvez evitem instalações, estúdios, preços de hora, etc., justamente porque os retornos que elas estão tendo financeiro, de continuidade, né, do que elas investem e produzem,
acaba fazendo com que o cara busque uma alternativa assim viável, barata, né? E talvez isso justifique um pouco desse êxodo, né? Ou dessa ausência de grandes clientelas a ponto de, inclusive, os grandes estúdios fecharem. Não pode ser isso também, não? Cara, o último grande cliente que existia dos estúdios eram as grandes gravadoras. Pois né? Só que as grandes gravadoras, elas se diluíram e hoje basicamente não existe. Existem duas majors gigantescas que, acredite se quiser, estão retornando à fase de terem seus próprios estúdios, já estão fazendo isso lá em Nova York, e as que existiam aqui no país deixaram de existir. Eu comecei a trabalhar no estúdio da RCA, quer dizer, era uma grande gravadora com tremendo de um estúdio, porque ela não tinha aonde buscar esse trabalho fora do investimento próprio. Com o tempo, ela percebeu que era muito mais barato deixar as outras pessoas investirem nisso e contratar o serviço fora da Major, né? Porque ela não tinha que se preocupar com atualização, com compra de equipamento novo, ela podia escolher flavors de estúdios variados, né? O artista podia escolher, que era muito diferente, mas acontece que tudo isso deixou de existir. Então, quando eu falo para você que há mais de 20 anos o estúdio monetariamente não é business, é porque ele não é. A hora de estúdio não é mais um produto vendável, né? O que você faz e o que mantém um estúdio hoje é o produto que você gera dentro dele. Então, no meu caso, isso eu posso falar, eu só existo como estúdio porque eu tenho uma gravadora e que dentro dessa gravadora o produto ele é comercializado de uma outra forma, tá? Seja com sincronização, seja com download. Porque hora de estúdio, esquece, não vai acontecer. Ninguém vai pagar o que vale isso aqui, nem que eu venda barato, continua não pagando também. Né? O cara só vai vir aqui quando ele fala, cara, eu quero porque quero gravar com você. Aí a gente entra numa outra conversa. Pode ser até que ele não pague, mas vai acontecer. E não deve ser muito diferente em outros locais. Né? Muita gente vai atrás do profissional que está gerando um produto naquele local. Tá? E é por isso que ela vai pagar o valor que for para trabalhar lá, certo? Porque ela quer o resultado saído e gerado por aquela pessoa, por aquela figura, por aquela personalidade. Cara, nós estamos aqui há mais de 40 minutos falando e não se falou o nome de um equipamento. Eu fiz essa nota para você também lá em masterização, porque hoje isso é secundário. Não é mais o objeto principal como foi em outras épocas, que a primeira pergunta é qual mesa você tem. Entendeu? Não se pergunta mais isso. Hoje como eu disse, a banalização do equipamento ela é benéfica, porque todo mundo pode ter um bom equipamento. Claro, o ASSI se focou num tipo de equipamento que inclusive é caro, não é barato que ele tem lá. Tá ótimo, cara. Muita gente vai acabar indo lá pelo resultado e sabendo que tem à disposição esse equipamento para gerar o seu trabalho. Tá? Mas no Zeca é a mesma coisa, o cara vai lá porque ele quer o trabalho dele. E assim como eu conheço eu conheço muita gente, mas conheço métodos de trabalho que passam por gravador cassete. Entendeu? Porque o cara aprendeu a desenvolver um trabalho com aquela ferramenta ali e que ele faz muito bem. Eu não consigo, desculpa, se me der um gravador cassete multicanal para gerar um produto hoje, eu não vou saber, eu vou chamar o cara, porque ele faz melhor que eu. Não faz sentido eu ir para esse caminho, entendeu? Então a personalidade e o conhecimento ainda é o produto principal que está sendo vendido, não a hora de estúdio. Essa é a questão básica. Alan, e você tem essa... Deixa eu só pegar uma fala aqui do Alan, Zeca. Eu ia falar com você, Alan, exatamente. Eu achei que era o Zeca. Hein, Alan, você tem essa sensação aqui em Brasília também, que as pessoas vão atrás de você por esses elementos aí que o Kaká falou? Sim, e aqui, por não termos também muitas estruturas como essa, a estrutura ainda é relevante, né? Ela tem uma certa relevância, mas a maioria das pessoas vem para gravar com Alan, e isso é muito legal, assim, é o que a gente pode dizer, é muito complexo, né? Você alcançou o sucesso, você é feliz? Certamente, né? Já
quando eu recebo um telefonema, pô, Alan, eu quero fazer um disco, tem que ser com você. Isso é impagável. Independentemente de valores e afins. E pegando um gancho no que você tinha falado, Gustavo, todos nós, eu tenho certeza, já passamos por isso. Aqui, de repente, a gente tem uma situação um pouco diferente, mas vem, conversa, a gente faz o atendimento, aí a pessoa vai, compra uma placa de som, um computador, grava em casa, depois vende para juntar para vir para cá gravar. Então, a gente ainda tem esse ping-pong, né? Eu ouço isso até de produtores daqui, não vai gastar, sei lá, X por hora em determinado estúdio. Compra uma Apollo Twin, por exemplo, e um MacBook que você resolve sua vida. Não resolve. Infelizmente, não resolve. Eu ia fazer um comentário em cima da fala do Kaká, quando ele diz assim, ó, estamos há 40 minutos conversando e não falamos de equipamento para justificar a mudança do cenário, né, e tal. E hoje eu vi uma declaração do Gregório do Vivier, que ele dizia o seguinte, pô, antigamente os humoristas faziam humor e os políticos a gente levava a sério. Agora é o contrário, são os políticos que fazem humor e nós, os humoristas, é que somos levados a sério. Inversão total das coisas, né? Olha só, vamos se encaminhar aqui para os nossos finalmente, mesmo sabendo que a gente teria muito aqui para aprender um com o outro, mas eu queria pegar o que o Adonias falou no início, que ele achou novas frentes aí, está feliz com isso, né? De fazer as lives aí dentro e tal, não sei o quê. Quais são as novas frentes que vocês entraram ou desejam entrar, assim como o Adonias parece ter se repaginado? É isso, Adonias? Se repaginou mesmo? É um caminho principal ter essas lives aí dentro? Olha, não é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, mas me dá prazer saber que pessoas estão trabalhando. Então, quando a gente faz um show online, você tem 3 pessoas da luz, 3 do vídeo, o catering ou o delivery que vem trazer comida e músicos que estão recebendo cachê para tocar. Então, para mim, nesse momento, é uma justiça social para o nosso meio, né? Os músicos que antes pagavam a gravação, hoje eu consigo, por causa da minha estrutura, criar situações onde eles podem receber para isso. Então, é muito mais um equilíbrio do movimento entre os nossos clientes, que são os músicos, né? Os produtores e quem tenha o dinheiro para pagar isso, né? Nesse caso agora são os projetos, os PROACs, PRONACs e etc. Então, na verdade, não é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Tenho prazer por ver os amigos, mas assim, o prazer maior nesse momento é ver gente trabalhando, distribuir. Eu adoro, hoje acabei de pagar, um cliente pagou um valor legal, vai lá para o vídeo uma grana, vai para os assistentes uma grana, tipo, é muito gostoso dar renda para famílias. Aqui no estúdio são 6 famílias que circulam efetivamente com o que é produzido aqui. Com os shows, a gente multiplica isso aí para 15, 20 famílias sendo remuneradas, tendo receita. Então, essa é a alegria, mas não quero ficar nisso. Eu gosto do jazz, do Eruda, da música acontecendo aqui para gravação, e não tanto para o streaming. Mas assim, falando sobre isso, sem querer ser crítico, mas eu diria o seguinte, cara, na verdade o que a gente está fazendo hoje é aquilo que a gente fez a vida inteira. Sim. Só que ao invés de você gravar um disco, você está gravando um show ao vivo. Entendeu? É prazeroso também, é muito bacana por esse aspecto de realmente botar as pessoas para trabalhar e para circular dinheiro. Mas, cara, do mesmo jeito que você gravava uma banda antes em 50 horas dentro do estúdio, hoje você grava em 6, 8, só que é o seguinte, mano, você não pode errar. Então, entendeu? Porque você tá live. Então, se você gravar, para quem já gravou show ao vivo, como eu já fiz, como muita gente aqui já fez, é a mesma coisa, só que num ambiente mais controlado. E para a gente é muito melhor, muito mais prazeroso, eu diria. Mas, cara, essa tecnologia a gente já faz há muito tempo. Sim. E como é que tá? Como é que estão os planos, mudanças, repaginações dentro da YB, do estúdio BTG e do meu amigo Alan aqui?
Não dá tempo de pensar em mudanças? Tá tendo excesso de trabalho como já havia antes? Alguém responde primeiro aí, já falei demais. Não, é que eu acho que assim, eu vou reiterar o que o Kaká falou. A gente trabalha na parte de produção, e a parte de produção não mudou. Não, né? Para gravar a música, para produzir música, assim, tem alguns elementos que aparecem, tem o lance remoto, tem o lance do computador, saem as máquinas, entra a tecnologia, mas continua rodando a roda do jeito que um estúdio precisa rodar. Muda o formato, muda o modelo de negócio, muda o jeito que você vai distribuir, muda o jeito que você vai veicular isso. Mas você ainda precisa de um bom cantor, você ainda precisa de um bom prédio, um bom microfone, para você fazer uma boa música, né? Precisa de uma boa música. Então, mudam-se as formas, mas o jeito de produzir, isso ainda continua igual. Ou seja, aí no BTG vocês continuam investindo naquilo que vocês se propuseram a fazer desde o início. Sim, não é o momento de investimento agora, né? A gente está esperando para ver o que vai acontecer, mas o estúdio tem rodado de uma forma mais esparsa, com projetos que aparecem de formas diferentes, mas sempre com música, sempre gravando discos, sempre fazendo ou tendo aquela diretriz lá da mesma forma. Legal. Kaká e Alan, para a gente avançar para o fim. Eu diria que, como nós sempre fizemos, a gente continua sempre investindo naquilo que a gente acredita, que é no artista, né? A gravadora é focada no artista independente, e é isso que a gente faz. Obviamente, por minha culpa, a gente investe também em áudio de alta qualidade, né? Eu te garanto que nenhum dos meus sócios botaria dinheiro num pré-SSL se eu não estivesse aqui, e nem no microfone de primeira linha. Mas eu gosto disso, fiz isso a vida inteira. Como eu disse, eu não comprei nem barco nem fazenda, está tudo investido aqui dentro. E continuamos na medida do possível, apesar do cenário que não é favorável nesse momento. Mas lembrando que a vida continua. Em algum momento esse cenário vai alterar novamente, vai mudar de novo, né? E a cultura não para, a cultura não deixa de existir, a música não deixa de existir, assim como o trabalho de audiovisual não deixa de existir. Se eu ainda estiver aí e as coisas mudarem, a gente vai continuar trabalhando. Enquanto eu puder, é isso que a gente vai fazer. Alan Pinho. Oi. Nós aqui estamos com uma agenda bem cheia, é uma situação um pouco atípica. Que boa notícia. Uma excelente notícia. Eu acho que assim, muita gente tinha planos e que foram protelando, e a pandemia veio meio também para mostrar a fragilidade que é a nossa existência, né? Então, resolveram tirar os planos das gavetas e tem um monte de material legal saindo aí. Tem o disco novo do Engels Espíritos, e vários outros discos. São 5 discos. E comecei, assim, nós fizemos a primeira transmissão na internet aqui de Brasília, né, para o prêmio. Eu dou risada. A gente está muito atrasado aqui, né, Gustavo? Nossa Senhora, Mas naquele momento a gente estava na frente, né? Mas não me levaram a sério, né? Né, mais ou menos. Mas aí o que acontece? Eu fui muito, assim, por conta do espaço e de ser um espaço fechado, hermético, resistente a fazer live durante a pandemia, né? Mas fiz algumas agora e como, né, o Adonias falou, isso veio para ficar, a gente vai ter que se readaptar e agora é um PA dentro do estúdio, né? Um live sound aqui. Entendi. Só para vocês aí que são de São Paulo entenderem, Adonias. No prêmio Profissionais da Música de 2016,
a gente teve uma categoria de melhor startup que ganhou uma empresa chamada NetShowme. O NetShowme, à época, ele tentava fazer venda das transmissões online para os artistas. Eu virei para o Rafael na época e falei, pô, bicho, quero fazer isso aqui de Brasília. E aí vamos fazer uma ação promocional. No que a gente foi fazer essa ação promocional, de estreia, de transmissões ao vivo, onde a pessoa botava um dinheirinho, eu fiz essa articulação junto com o meu amigo Alan aqui. Então, eu e o Alan podemos dizer que nós somos os pioneiros da transmissão ao vivo da cidade de Brasília, mas os artistas, assim, né, como a remuneração não era muito boa, o pessoal não animava muito. Agora o pessoal deve estar vendo que a remuneração continua não muito boa, mas, enfim, está lá registrado o nosso pioneirismo. Bom, tenho que acabar, 18 horas e 8 minutos. Cacá já sabe disso, Adonis também, mas eu sempre coleto aquela frasezinha do que é ser profissional da música, porque eu estou fazendo um filme sobre a opinião de todo mundo sobre o que é ser um profissional da música. Cacá e Adonis já deixaram no outro momento, não sei se querem fazer novamente, mas eu gostaria de coletar aqui para publicar daqui a pouquinho no nosso Instagram, com direito a uma fotinha aqui do meu celular, que eu vou fazer aqui agora. Lá. Todo mundo sorrindo aí! Opa, Matheus ameaçou aparecer na foto. Demorou. Então, Zeca, ser profissional da música é o quê, amigo? Que boa pergunta, hein? Ué, mas o negócio aqui é de alto nível, bicho. Cara, ser profissional da música hoje em dia, acho que é principalmente uma afirmação, né? Uma resistência. Eu acho que o nosso trabalho, como o Cacá mencionou antes, é movido à paixão. Sempre foi. A indústria da música está quebrada há mais de 20 anos. Não é uma pandemia que trouxe isso para a gente. Então, a gente vive trabalhando movido à paixão. Muito bem, meu amigo. Seu Alan Pinho. Ser um profissional da música além de uma escolha, uma realização pessoal fantástica, né? Porque a música cura. Posso falar? Mais uma? Pode falar, mas deixa eu só acabar aqui. Uma realização pessoal fantástica, que cura. Aí, muito bem. A música cura. Comigo. A música cura, deixa comigo. Vamos lá, senhor Adonias. É diferente. Uma vez eu vi o Domênico De Masi, o sociólogo, falando sobre o osso criativo e tal, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção muito, que eu acho que coroa essa sua pergunta, né? Ser profissional da música, segundo ele, quando produzir, aprender e se divertir se fundem. Esse é o objetivo da vida mais legal. E eu acho que a gente consegue fazer isso diariamente. Nossas relações, nosso prazer, nosso ganha-pão se fundem plenamente. Isso é ser profissional da música. Bom. Seu Cacá, o senhor quer refazer a sua? Cara, eu acho que eu podia resumir de uma forma um pouquinho diferente, mas acho que ser profissional da música é um privilégio. É um privilégio porque os artistas me permitem participar do trabalho de cada um deles. Né? Então, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, o que quer que seja que foi feito, me permitiram participar. E isso eu acho um grande privilégio. Eu agradeço muito sempre. Eu acho que a conversa que nós tivemos aqui ao longo dessa hora e 10 minutos, de uma certa forma, é exatamente um pouco do que cada um falou aqui. Realmente, trata-se de um privilégio nesse momento, a gente está podendo exercer nossas atividades da forma como nós escolhemos, da forma como nós nos propusemos e da forma que, se o Adonias tem 20 anos de estúdio, o Zeca tem mais não sei quanto, o Alan tem 15 e o Cacá tem a carteira dele de idoso,
significa que valeu a pena, né? Valeu a pena e continua valendo a pena. Afinal de contas, como muitos disseram aqui, talento e conhecimento continua sendo, principalmente nesse nosso universo, um diferencial que, poxa, na minha opinião, faz com que essa categoria exista e ela seja extremamente considerada pelas pessoas que estão em volta de nós. Aliás, saibam vocês, eu publiquei isso, que dentro das categorias do Pilar Produção, a categoria que mais teve inscrição esse ano, depois de produtor musical, que sempre é a que tem mais, foi engenheiro de mixagem. Foi a que mais teve inscrito. Claro, hoje todo mundo é engenheiro de mixagem, sem dúvida. Entendeu? O problema é um reflexo da educação, isso. Claro, o problema é quantos desses são esquilo cego. É uma outra conversa. Ó, bom final de semana para vocês. Muito obrigado pela participação aqui. Essa live na semana que vem vai estar no YouTube do Prêmio. Nos encontramos na cerimônia, no evento. Como falei, vem aí as inscrições para tudo. Quem quiser submeter alguma aulinha, alguma palestrinha, algum workshop, de 10 a 30 de abril vai estar aberto lá. É muito simples para participar. Enfim, vamos tomar cuidado. Vacina para todo mundo, saúde para todo mundo. E que, se Deus quiser, a gente possa se reencontrar ou em São Paulo ou em Brasília, para compreender um pouco mais do que vocês, os finalistas do estúdio de gravação e mixagem, têm aí a oferecer e a oferecer para o país. Tchau, gente! Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal.